O vento sopra, e o mundo inteiro parece gritar ao mesmo tempo. Mas há um homem parado. Enquanto tudo desaba, ele apenas respira. E nesse instante algo muda, não lá fora, mas dentro. Porque quando o caos tenta te puxar, o verdadeiro teste não é resistir, é não reagir. Você já percebeu? O universo inteiro parece provocar os que estão prestes a despertar. As vozes, as críticas, o barulho, tudo é uma prova. Mas quem entende a arte de permanecer inabalável não busca o silêncio. Ele se torna o silêncio. E nesse silêncio, descobre uma força que nenhum insulto, perda ou medo pode quebrar. O mundo chama isso de frieza, mas os sábios chamam de liberdade. Agora respire, porque o que você vai ouvir não é um discurso, é um espelho, e talvez ele revele o que você tem evitado encarar. Esse tema é necessário para todos nós. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aí embaixo. Eu sou inabalável. Palavra tem poder de manifestação. Comenta também qual tema você gostaria que a gente explorasse nos próximos vídeos. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais gente. E se quiser apoiar esse trabalho de forma direta, usa o botão Obrigado aqui embaixo. É ele que ajuda esse canal a continuar crescendo, espalhando mensagens que talvez hoje estejam salvando alguém em silêncio. Agora, se prepara, porque o que vem a seguir é onde tudo realmente começa. Há um instante em que tudo dentro de você grita por reação. Uma palavra, um olhar, uma injustiça. E o sangue ferve. É nesse segundo que o universo observa. Porque a força de um homem não é medida pelo quanto ele fala, mas pelo quanto ele aguenta em silêncio. Napoleon Hill dizia que o poder nasce da mente disciplinada. Mas o que isso realmente significa? Significa que o mundo não te quebra. Ele apenas revela o quanto de ti ainda é frágil. Você não está lutando contra pessoas. Está lutando contra o espelho invisível que o mundo te mostra. Quando você domina a mente, não precisa mais reagir, porque descobre algo que poucos percebem. A maioria das batalhas que travamos nunca existiram fora da nossa cabeça. Foram criadas por interpretações, suposições e medos que nós mesmos alimentamos. O caos não mora lá fora. Mora dentro, disfarçado de pensamento urgente. E quem entende isso se torna impenetrável. Mas aqui está o primeiro plot twist. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais a vida te coloca em situações onde o controle te é arrancado. Não por crueldade, por aprendizado. Porque só quando você perde o domínio do externo, descobre se realmente domina o interno. O universo testa os que dizem ser fortes. Ele envia o atraso, o desprezo, o silêncio dos outros, a solidão do esforço invisível. E pergunta: você ainda é firme agora que ninguém está vendo? E é nesse momento que a maioria desiste, porque confundem paz com ausência de guerra, quando, na verdade, a verdadeira paz nasce dentro da guerra. Ser inabalável não é sobre nunca cair. É sobre levantar com os olhos limpos, sem ódio, sem explicação, sem pressa de ser entendido. A mente fraca quer ser validada. A mente forte quer ser livre. Você não precisa provar que está certo. O tempo faz isso por você. A pressa de reagir é o veneno dos impulsivos. A calma de observar é a arma dos que já entenderam que o silêncio é a voz que o destino mais escuta. Quantas vezes você respondeu no calor do momento e se arrependeu depois? Quantas vezes acreditou que precisava dizer algo, quando na verdade o verdadeiro poder era ficar quieto? O silêncio não é fraqueza, é domínio. É a declaração invisível de quem já entendeu que a vitória não é convencer, é transcender. E aqui vem a lição de moral escondida. Os fracos se irritam quando não são compreendidos. Os sábios se fortalecem quando não são notados. A maioria grita para ser vista. Os fortes se tornam luz por presença, não por barulho. Hill dizia que toda riqueza começa com uma ideia dominada. Mas o que é dominar uma ideia? É resistir à tentação de transformá-la em ruído. É deixá-la crescer em silêncio até que o mundo se curve diante dela. O verdadeiro gênio não é o que fala mais alto. É o que permanece em silêncio até que o momento de agir se torne inevitável. Então a pergunta é: quanto tempo você consegue permanecer em silêncio sem se sentir esquecido? Quanto tempo aguenta ser ignorado sem se perder? Porque é ali, na espera, que o ouro da alma é purificado.
A paciência não é fraqueza. É o último estágio da força. Dominar a mente é aceitar que nem tudo precisa de resposta. É observar o caos e, ainda assim, manter o pulso firme. É respirar fundo enquanto o mundo tenta te ferir. E escolher, por consciência, permanecer inteiro. E quando você faz isso, algo muda. O barulho perde sentido. A opinião dos outros se dissolve. E a dor vira força. Porque o silêncio que antes te parecia solidão se revela o lugar onde Deus ou o destino fala mais alto. Você já percebeu como o mundo inteiro tenta te convencer a parar? As telas gritam, as distrações seduzem, os atalhos prometem glória fácil. Mas o verdadeiro inimigo nunca foi o mundo. É o seu próprio reflexo. Quando ele cede, Napoleon Hill chamava isso de autodisciplina e dizia que ela é a ponte entre o pensamento e a realização. Mas ninguém te conta o preço dessa ponte. Ela é construída com noites em claro, com nãos que doem, com silêncios que parecem eternos. É a estrada que o mundo inteiro evita, porque exige matar a parte de si que busca prazer antes de propósito. A autodisciplina é uma guerra civil dentro da alma. É você contra o eco das suas desculpas. É levantar quando ninguém te cobra. É manter o foco quando a mente implora por distração. E é aí que o segundo plot twist acontece. Você acha que está cansado de lutar contra o mundo, mas, na verdade, está exausto de lutar contra si mesmo. Hill dizia: o homem que não domina seus impulsos jamais dominará nada. E essa é a verdade mais dura que a maioria não quer encarar. A raiva, a procrastinação, a carência são só soldados disfarçados do mesmo exército. A mente indisciplinada. Ela cria desculpas, distorce a realidade e te convence de que você ainda não está pronto. Mas a vida não espera o pronto, ela recompensa o constante. Cada vez que você escolhe o prazer imediato, você enfraquece o músculo invisível da força interior. E quanto mais ele enfraquece, mais o mundo parece difícil. Mas quando você o treina, pouco a pouco, calado, sem aplausos, você descobre um segredo que muda tudo. A disciplina no começo é dor, depois é liberdade. Não há nada mais poderoso do que fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade desaparece. Porque é nesse instante, quando o corpo quer parar e a mente diz só mais uma vez, que o universo se curva. Ele reconhece quem está preparado para o próximo nível. Você quer saber por que poucos vencem? Porque a maioria quer ser grande, sem pagar o preço da grandeza. Quer o resultado, mas rejeita o silêncio. Quer a glória, mas foge do tédio da prática diária. Quer disciplina, desde que não doa. Mas o poder é conquistado na dor. A dor não é castigo, é lapidação. E quem entende isso começa a buscar o desconforto, não para sofrer, mas para evoluir. A mente fraca foge da dor e repete o ciclo. A mente forte abraça a dor e cria uma nova vida. Hill escreveu: a persistência é ao caráter o que o aço é à lâmina. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de romantizar a motivação e começa a respeitar a rotina. Porque percebe que os dias sem ânimo são os mais sagrados. São eles que te separam do resto. Então, quando vier o cansaço, sorria. Quando vier a dúvida, observe. Quando vier a tentação, respire. Porque é aí que você está sendo testado. E cada vez que você vence um impulso, você conquista um pedaço invisível do seu destino. A disciplina não é sobre ser rígido, é sobre ser inteiro. É a decisão diária de não abandonar o propósito por causa da emoção do momento. E esse é o verdadeiro milagre da mente humana. Transformar o instinto em escolha e a escolha em poder. Você não precisa sentir vontade para continuar. Você precisa decidir continuar. Porque a vontade é passageira, mas a decisão molda o caráter. E caráter, meu amigo, é o que sustenta os impérios que o mundo nunca entende, mas sempre respeita. Se você ainda está aqui, é porque essa mensagem está fazendo sentido de verdade. Então faz o seguinte, deixa teu like, se inscreve aqui no canal e comenta. Eu sou força. Nada vai me abalar mais. Essas palavras criam força, e a força compartilhada se multiplica. Se quiser apoiar o canal de forma direta, usa o botão Obrigado aqui embaixo. É um gesto simples, mas é ele que mantém viva essa voz, para que mais pessoas encontrem essa mesma força que agora está despertando em você. Respira. A parte que vem a seguir
é onde muitos param. Mas os que ficam, renascem. Chega um momento em que ninguém te entende mais. Você tenta explicar o que sente, mas as palavras falham. Os amigos se afastam, o mundo segue e você fica, sozinho com a própria mente. É aqui que os fracos desistem e os fortes nascem, porque a solidão não é o castigo dos escolhidos, é o campo de treinamento dos que vão carregar luz. Napoleon Hill dizia que a vida testa a determinação de todos os homens antes de confiar a eles grandes responsabilidades. E é por isso que, quando você começa a crescer, o silêncio aumenta. Não é o universo te punindo, é ele te forjando. A ausência de aplausos é o fogo que purifica teu propósito. O mundo te chama de frio, de distante, de diferente. Mas o que eles não sabem é que essa frieza que tanto criticam é o escudo que você construiu depois de ser ferido demais. Você aprendeu a se calar não por orgulho, mas por sobrevivência. Aprendeu que explicar a dor é desperdiçar energia e que às vezes o melhor grito é o silêncio. Aqui está o novo plot twist. A dor que você tenta evitar é exatamente o que te liberta, porque o sofrimento não está na perda, mas na resistência a ela. Quando você aceita o que o destino tirou, você abre espaço para o que ele está prestes a te dar. Nada se perde. Tudo se transforma, se você tiver coragem de permanecer. E é nesse ponto que poucos continuam, porque não há mapa, não há voz, não há promessa. Há apenas o vazio. Mas dentro desse vazio, algo começa a se mover. Uma centelha, pequena, mas viva. Ela que te faz levantar mesmo sem força, andar mesmo sem rumo, acreditar mesmo sem prova. Essa centelha é a alma do inabalável. É a consciência de que o silêncio não é ausência, é presença. Presença de algo maior, invisível, que te observa, te testa e te molda. E quando essa força desperta, tudo muda. Você começa a perceber que as perdas não te diminuíram, te purificaram. Que os que te deixaram estavam apenas abrindo espaço para o novo. Que o tempo não te atrasou, te preparou. E que as quedas que pareciam o fim foram o início da sua verdadeira identidade. Os fortes não nascem de vitórias, nascem de cicatrizes. E cada marca, cada dor, cada silêncio é a lembrança de que você sobreviveu ao que parecia impossível. Então, se hoje você se sente só, cansado, esquecido, entenda. O silêncio é o som da tua metamorfose. O casulo é escuro antes de se tornar asa. A noite é longa antes do amanhecer. Mas nada disso é castigo, é parto. Você não está morrendo. Você está nascendo de novo. E quando esse novo você sair desse processo, não vai precisar provar nada, nem se defender, porque o mundo vai reconhecer a força no teu olhar. Não pela fala, mas pela calma. Não pelo grito, mas pela presença. E entenderá que o homem que aprendeu a ficar em silêncio se tornou mais perigoso do que qualquer ruído. Você já percebeu que depois de toda a dor, vem um tipo de paz que ninguém te explicou? Não é alegria, não é euforia, é algo mais profundo. É a serenidade de quem foi até o inferno e voltou com as próprias chaves. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível, a força que nasce quando ninguém está olhando. E é exatamente isso que agora existe dentro de você. Você não precisa mais se provar. O tempo faz isso. A dor que antes te sufocava agora é tua armadura. E aquele silêncio que parecia vazio é o espaço onde tua essência floresce. O mundo vai te olhar diferente. Vão dizer que você mudou, que está frio, distante. Mas você vai sorrir por dentro, porque sabe que o que chamam de frieza é apenas maturidade emocional. Você parou de implorar por amor, parou de aceitar migalhas, parou de se explicar. Agora você simplesmente é nesse ser que mora o verdadeiro poder. Você entendeu o que poucos entendem. O universo não responde a quem implora, ele responde a quem vibra em silêncio. E essa vibração é a prova de que você se curou, de que não precisa mais reagir a tudo, porque já domina o essencial, a si mesmo. E então algo acontece. A vida começa a se alinhar sem esforço. As portas que pareciam trancadas se abrem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o modo de estar nele. Você já não é o mesmo. Aquele que tremia se tornou firme. Aquele que gritava agora fala com os olhos. Aquele que fugia da dor agora caminha ao lado dela. E onde antes havia medo, agora há propósito.
Essa é a arte de permanecer inabalável. Não se trata de frieza, mas de consciência. Não se trata de fingir, mas de existir com força e paz ao mesmo tempo. O verdadeiro homem forte não é o que vence os outros. É o que vence a si mesmo todos os dias. E se você chegou até aqui, é porque a vida te escolheu para isso. Para ser exemplo de presença, de calma, de domínio, de fé sem testemunho. Então, da próxima vez que o caos tentar te puxar, respira. Olha para dentro. Lembra de tudo o que te formou. E repete em silêncio. Nada lá fora tem poder sobre mim, porque quando a mente é firme, o destino se curva. E o que parecia castigo, se revela o teu chamado. Se essa mensagem te atravessou de verdade, deixa o like, se inscreve e escreve aí embaixo. Eu sou inabalável. Não é só um comentário, é um compromisso com a tua própria força. E se quiser fortalecer esse trabalho, usa o botão Obrigado aqui embaixo. É a forma mais direta de manter viva essa mensagem, para que ela chegue a quem hoje está no limite e precisa ouvir exatamente o que você acabou de ouvir. Cada gesto teu aqui tem poder. Curte, comenta, compartilha. Porque às vezes o que para você é um clique, para alguém é um recomeço. Aqui a dor vira força e cada história um novo começo.